Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos nessa aula. Eu fico muito feliz em poder compartilhar minhas ideias com vocês e é uma honra e um privilégio fazer parte da sala de vocês. Eu fico muito feliz mesmo e eu tenho muito a aprender com vocês, tenho certeza disso. Então, eu tenho muito a agradecer, gratidão por todos vocês, tá bom? Hoje eu vou falar um pouco sobre o livro Política Educacional da Chiroma, da Maria Moraes e Olinda Evangelista. Então agora eu fiz um mapinha mental, que aí eu vou passar agora na tela para vocês, e aí vai ficar melhor para eu explanar as minhas ideias, tá bom? Um minutinho. Pessoal, retomando então. Eu fiz esse diagrama para facilitar um pouquinho e vocês terem ideia do título do livro e os capítulos como são divididos. Então, eles são divididos em 3 capítulos. As autoras do livro, elas são doutoras em educação, são pesquisadoras da área de política educacional e também atuam na formação de professores e pesquisadores. Então, o livro Política Educacional, da professora Eneida Chiroma, Maria Moraes e Olinda Evangelista, ele tem 126 páginas e está dividido em 3 capítulos, sendo o primeiro capítulo, ele é intitulado de Reformas de Ensino, Modernização Administrada. O capítulo 2º, ele é chamado Os Arautos da Reforma, e o capítulo 3, que tem de nome A Reforma como Política Educacional dos anos 90. E parte desse livro, ele resulta da pesquisa integrada Educação Continuada, Formação de Educadores para um Mundo em Mudança, realizada em apoio com a CAPES e o British Council, que é a Organização Internacional do Reino Unido para Relações Culturais e Oportunidades Educacionais. Então, é entre as décadas de 1930 e 1990 que as autoras concentram os dados apresentados e também falam um pouco sobre as políticas educacionais implementadas no Brasil. Nesse período foram cuidadosamente articuladas e planejadas pelos governos. O termo arautos é designado aos intelectuais afinados com essas políticas, que deram sustentação às reformas propostas. Então, a obra retrata a história política da educação brasileira, destacando a leitura de importantes documentos nacionais e internacionais de órgãos multilaterais, como o Banco Mundial, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Organização para a Educação, a Ciência e Cultura das Nações Unidas, da Unesco, Oficina Regional da Unesco da América Latina, e etc. Então, iniciando sobre o livro. O livro começa explorando as questões educativas que ganharam maior destaque nos debates políticos a partir da década de 30, chamando-as de primeiro ato, quando se propagou a ideia de que a educação seria capaz de solucionar problemas de ordem social, econômica e política do país. Então, vai discorrendo sobre como as políticas públicas educacionais foram sendo elaboradas e implementadas pelos respectivos governos. Então, em seguida, na obra, vai discorrendo sobre os fatos mais importantes que foram ocorridos na época, que pretende retratar, sob a ótica das políticas públicas voltadas à educação, sempre de maneira clara, objetiva e crítica, destacando os seguintes acontecimentos, que são a elaboração da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, que foi promulgada em julho de 1934, que foi quando Getúlio Vargas realiza diversas declarações a respeito da educação, enfatizando sua importância na formação política do povo. Depois, em 1937, com a implantação do Estado Novo, a educação tem seu papel definido no projeto de nacionalidade idealizado pelo Estado, com menos destaque do que na Constituição anterior, mas com uma função clara, que era de equilibrar a questão social e evitar as manifestações ideológicas. Então, no segundo ato, que eu acho que agora está soltando uns rojões. O segundo ato, segundo as autoras, compreende as reformas dos anos 40, quando em 1942 inicia-se uma reforma com a implementação das chamadas Leis Orgânicas do Ensino, complementadas em 1945, prevendo a criação do SENAI e do SENAC, além de organizar os ensinos primários, secundário e normal, ensino comercial e o agrícola também.
que inicialmente chamado de Serviço Nacional dos Industriários e depois virou o SENAI. Esse sistema de ensino paralelo ao oficial foi criado a fim de fortalecer o ensino industrial, como estratégia de atendimento à demanda econômica da classe trabalhadora comprometida com a produção fabril. Então, destacando para uma constatação de que as leis orgânicas permitiram a persistência de um dualismo que, infelizmente, ainda não conseguimos resolver até hoje aqui no Brasil. Aos pobres é destinado apenas o ensino primário e profissionalizante, de maneira precária, acelerada, para o mercado de trabalho, que necessita de mão de obra barata, e aos ricos sempre é oferecida a educação secundária e o ensino superior, permitindo-lhes uma melhor preparação para alçar cargos que necessitam de profissionais mais qualificados, que enviou ao Congresso Nacional uma proposta sobre os novos rumos da educação brasileira. Então, os debates duraram até 1961 e terminou na promulgação da LDB 4024, de 20 de dezembro daquele mesmo ano. Então, assim começa o terceiro ato com as reformas dos anos 60 e 1970. Em janeiro de 64, João Goulart propôs o Plano Nacional de Alfabetização, que é o PNE, inspirado no método freiriano, a fim de alfabetizar 5 milhões de brasileiros até 1965, visando aumentar o número de eleitores, uma vez que o voto não era facultativo aos analfabetos. Entretanto, com o golpe militar de abril de 64, uma das primeiras ações do governo foi extinguir o Plano Nacional de Alfabetização, o PNE. As reformas que vieram a partir do golpe tinham claramente o objetivo de formar capital humano para o mercado de trabalho, estimulando hábitos de consumo, tendo assim, não sei se eu estou sendo claro, né? Ter assim um total controle sobre a produção intelectual, cultural e artística, além de integrar a educação aos planos de desenvolvimento e segurança nacional. Então, o Plano Decenal de Desenvolvimento Econômico e Social, que foi de 1967 até 1976, planejado por economistas, estampa exatamente essa visão de que a educação deve acelerar o processo de desenvolvimento econômico do país, formando cidadãos aptos a produzir lucros individuais e sociais. Então, em 1967, foi promulgada a Constituição, que não previa percentuais mínimos a serem destinados à educação. Já na década de 70, a crise econômica foi instaurada e o regime militar pressionado. Então, foi assim, a educação foi incluída nas políticas sociais e aí surge o PDE, que é o Plano de Desenvolvimento Econômico, com programas e ações voltados à população mais carente. A educação perde, então, seu papel de formar o cidadão para o mercado de trabalho, e ela passa a ser encarada como uma chave para a diminuição das desigualdades sociais, ou seja, a educação perdeu a força no quesito de formar o cidadão apenas para o mercado de trabalho e também foi encarado como para diminuir as desigualdades sociais. Então, já em 1979, com a anistia decretada, muitos intelectuais voltaram ao Brasil e reforçaram movimentos oposicionistas, preocupados com os rumos sociais, políticos e educacionais do país. Aí já a partir de 1982, com a eleição direta e governadores, foi organizado o Fórum de Secretários Estaduais de Educação, sendo assim objetivando uma educação pública de qualidade, estudando a questão da diversidade regional do Brasil e buscando fortalecer a participação dos estados nas novas propostas de políticas educacionais. Era preciso mudar o cenário em que se encontrava a educação nacional. Eu vou respirar um pouquinho, que eu falo muito rápido, né? Que eu fico um pouco nervoso, perdão, gente. Então, findado oficialmente em 1985, o regime militar deu lugar a como podemos dizer, a uma nova república. No campo da educação, pouca coisa mudou, principalmente no que diz respeito ao seu financiamento. Foi criada a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, e iniciou a campanha para a municipalização do ensino de primeiro grau. Então, esse novo cenário recebe das autoras
As autoras colocaram de nome nesse cenário do berço do consenso, que é o quarto ato. Mesmo com o fim da ditadura, os militares ainda detinham o poder. E tinha poucos políticos que os apoiavam. Estavam voltando aos cargos de liderança. Novos partidos de oposição começaram a se organizar e criar associações científicas, sindicais na área da educação, como a ANPED, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a ANDES, que é a Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior, a CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Então, esses educadores reivindicavam a criação do Sistema Nacional de Educação Orgânico, lutavam por uma educação pública e gratuita como direito de todos e dever do Estado. Já em 1987, começam as discussões em torno da LDBEM, que era a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional. Aprovado apenas em 1996, o projeto da LDBEM acabou não atendendo às expectativas da comunidade acadêmica. Após muitas manobras políticas, o texto aprovado, na verdade, era um substituto do original. Então, só estava substituindo o texto original. Já nos anos 90, os governantes tentam sair da crise econômica que foi instaurada nos anos 80, no Brasil e em outras partes do planeta também, né? As mudanças propostas por Collor inseriram o Brasil na economia mundial, mas apresentaram aos brasileiros uma dura realidade. Embora especialistas mostravam que o progresso tecnológico não chegaria tanto o processo quanto o progresso tecnológico não chegaria tão assim facilmente ao Brasil, devido ao fato de ocuparmos posição não privilegiada na divisão internacional do trabalho. Ainda assim, o governo optou por abrir nosso mercado para produtos importados, quando a indústria nacional estava começando a reestruturar seu processo de produção. Por razões óbvias, em pouco tempo foi possível observar que os produtos nacionais não conseguiam competir com os importados. Então, nos anos seguintes, foi possível constatar que a qualificação profissional dos trabalhadores ganha papel de destaque no cenário mundial da educação e passa a acreditar que o cidadão do século XXI precisava dominar os códigos da modernidade. Então, nesse contexto, as autoras colocam que a educação passa a ser peça-chave que vai resolver essa questão da competitividade. Então, a partir dessa realidade econômica, política e social, que várias organizações, agências, entidades, as agências multilaterais, passam a se interessar pela educação e começam a realizar estudos e levantamento de dados, que dão origem a documentos, propostas e orientações como o país da América Latina, Caribe devem pensar e definir suas políticas públicas voltadas à educação de seus países. Então, no Brasil, essas soluções começaram a ser implantadas no governo de Itamar Franco, quando foi criado, ou elaborado, o chamado Plano Decenal. E no governo do FHC, do Fernando Henrique Cardoso, esse ideário foi concretizado. Então, as autoras discorreram de forma clara sobre as metas e estratégias desenhadas em Jontien, retratando alguns problemas enfrentados na interpretação e na execução dessas soluções. Então, explanam também os lemas da Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina e o Caribe, que é o CEPAL, nos anos 90, Cidadania, Competitividade e Equidade da Unesco sobre a Educação para o século XXI, e resumem a quinta reunião do Comitê Regional Intergovernamental do PPE na América Latina, que é o projeto principal de educação. Além das prioridades e estratégias para a educação, que foram definidas por o Banco Mundial. Finalmente, findando a obra, ela encerra com informações sobre como uma política nacional de educação vai muito, muito além do que legislações propostas muitas vezes por pessoas que são pouco familiarizadas com o ambiente educacional, que às vezes não têm formação na área de educação e além de ser extremamente afetada por questões financeiras. Porque essas pessoas não são muito familiarizadas
são pouco familiarizadas com o ambiente educacional e também acaba, além de ser extremamente afetada pelas questões financeiras. O Brasil enfrenta ainda a questão de ser um país com dimensões continentais, com 27 sistemas estaduais de ensino e 5.600 sistemas municipais, o que dificulta a ideia de política nacional. Então, a obra das autoras destaca bastante a importância de se definir prioridades, como a garantia ao acesso e a permanência na escola, além de além de também intervenções de natureza avaliativa, como o sistema de censo escolar, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é o SAEB, e o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. E também o Exame Nacional de Cursos, que é o PROVAN, na tentativa de abranger o ensino fundamental, médio e também o superior, além de programas que garantem a distribuição de recursos diretamente ao estabelecimento de ensino. Outro ponto também que é destacado é a importância de se pensar em políticas voltadas à formação do gestor educacional, educação de jovens e adultos EJA e educação indígena. Já estamos quase no final, né, no último capítulo do livro, ele fala sobre a reforma da educação básica com seus enormes problemas a serem estudados e resolvidos pelo MEC do ensino superior, que passa por um delicado período em que a qualidade de seu ensino está colocada em xeque, em prova, como eu posso dizer, né, que está colocada em risco. Além do crescente embate entre universidade pública e universidade particular. E também além do delicado caso da formação dos professores. Então, em seguida, elas são apresentadas tabelas com a taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais por gênero, taxa de escolarização, taxa de reprovação, nível de proficiência dos alunos, grau de formação docente e, por último, uma com os grandes temas da reforma educativa na América Latina, com problemas e soluções propostas, sempre com uma análise crítica do que é mostrado. Então, bem no finalzinho, a obra traz ainda um apêndice, com um recorte até do ano 2000, de leis, decretos e medidas provisórias, pareceres no que tange a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, técnico, profissional, superior, a educação especial e a formação docente. Então, as autoras destacaram que menciona apenas os mais relevantes. Elas destacam, né, e mencionam os mais que elas acham como mais relevantes e classificam como inusitada a capacidade que a reforma educacional em curso tem de produzir documentos. Então, o livro é encerrado com dois anexos, né, que é o decreto de 3.276, de 6 de dezembro de 99, que dispõe sobre a formação em nível superior de professores para atuar na educação básica e dá outras providências. E o decreto 3.554, de 7 de agosto dos anos 2000, com uma nova redação ao artigo 2º do decreto 3.276. E, finalmente, uma bibliografia também comentada pelas autoras, né? Então, essa obra é uma obra muito importante para os estudiosos da área de política educacional, políticas públicas em educação e para a nossa formação de professor. Esse livro ele traz bastante, assim, faz uma síntese bem clara e objetiva de como se dá o processo histórico da elaboração da política educacional no Brasil, com dados e leituras de documentos indispensáveis aos pesquisadores dessas áreas. Então, infelizmente, né, fica claro que a educação pública de qualidade não era prioridade no período histórico retratado na obra, né? E acredito que nem hoje seja. Além de ser possível questionar a ação de alguns órgãos multilaterais que norteiam a educação nacional e os países da América Latina e Caribe até os dias atuais. Pessoal, então assim eu encerro a minha fala. Eu falei assim de forma bem resumida e sucinta mesmo sobre o livro. E peço desculpas às vezes pelos erros, por não ter às vezes ter sido tão claro. Estou em fase de aprendizado, todos estamos. Então peço desculpa pelos errinhos, pela minha falha e pelos engasgos, às vezes eu fico nervoso. E deixo em aberto que se alguém quiser comentar alguma coisa,
fazer seus comentários sobre o livro também, que eu acredito que todos já leram. O professor também, se quiser falar alguma coisa, eu deixo em aberto, tá bom? Obrigado pela atenção.